Olá, meus irmãos do canal Atos 2, aqui eu vos falo, irmão Evangelista Misael. E hoje, com muita alegria e satisfação, estamos voltando aqui com a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nossa pré-aula é apenas uma ferramenta para você que ministra a Escola Bíblica Dominical, para que juntos possamos entender melhor mais as lições desse quarto trimestre. Aqui o meu conteúdo, o meu foco aqui nessa pré-aula é que vocês venham ministrar a aula do meu jeito. É assim, apenas um conceito de nós aprofundarmos mais um pouco no assunto. Peço para vocês, não despreze a Escola Bíblica Dominical, que é um curso teológico que nós não vamos pegar de prova, mas sempre vamos estar presentes, né, aprendendo sobre a palavra de Deus. E nesse quarto trimestre vamos estar aprendendo uma lição maravilhosa. O governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então vai ser um trimestre abençoado. Vamos aqui adiantar. Aqui estão as lições que nós vamos estudar durante esses 3 meses que nos restam aí do ano, né? Que nós já entramos aqui em outubro. E a primeira lição que vamos estar estudando hoje é conhecendo os 2 livros de Samuel. O comentarista desse trimestre é o nosso pastor, né? Osiel Gomes, homem de Deus, né? Escritor, conferencista, bacharel em teologia, direito e graduado em filosofia. Líder da Assembleia de Deus em Tirical, São Luís, Maranhão. Então, esse é o comentarista desse trimestre. Lição de número 1. Conhecendo os 2 livros de Samuel. Nosso textuário, né? E disse ela, Ana, né? Achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, o seu semblante já não era triste. A verdade prática, nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A câmera está focando um pouquinho, mas tá bom. Eu vou tentar ligar aqui, assim, melhor. Aqui, interessante, A nossa leitura bíblica, a nossa leitura diária, né? Aí tá aí. Segunda-feira que já passou, 2 Timóteo 3,16, terça Gênesis 18,12, quarta-feira 1 Samuel 1:3, quinta-feira Romanos 12:19, sexta-feira 1 Samuel 2, versículo 12 até 18, e sábado, né, que já é hoje, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Obediência a Deus é a chave para o verdadeiro sucesso. É verdade. Bom, os louvores da harpa cristã, né? Aqui, hinos sugeridos, hino de número 36, né? 44 e os números 51. Aqui está a nossa leitura bíblica em classe, são 8 versículos. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Ponto central da lição: Deus levanta pessoas para cumprir o seu propósito. Então tá aqui, contexto histórico de 1º e 2º Samuel. A origem dos livros, né? Originalmente, os 2 livros de Samuel foram uma só obra, assim como o 1º e 2º Reis, 1ª Crônicas e 2ª Crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel foram uma narrativa que trata a história de Israel a partir da sua entrada na Canaã até o cativeiro na Babilônia. Eles não são apenas registrados de fatos de pessoas do passado, mas são palavras de Deus indispensáveis ao nosso ensino, edificação e consolação. Os personagens principais
do livro de Samuel, né? Tanto do primeiro como do segundo. Ó, há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles 3 se destacam. Samuel, profeta. Saul, primeiro rei, né, de Israel, né? E Davi, o homem segundo o coração de Deus, certo? Então, isso aí, ó. O propósito de 1º e 2º Samuel. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do rei de Israel partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática, né? Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que obedecer é melhor do que sacrificar, certo? Então tá aí, né? Contexto histórico de 1º e 2º Samuel, certo? E aqui tem uma comparação sobre 2 livros, 1º e 2º Samuel, ó. 1 Samuel, o ministério de Samuel, né? 2, Saul tornou-se rei. E 3, Saul e Davi. 2 Samuel fala o reinado de Davi, né? O reinado de Davi. E o 2, um apêndice, né? Sobre o reino, né? De Israel. Então, vemos que o governo, né, de Israel passou de ser anarquia para a monarquia teocrática. A anarquia, sistema político baseado na negação de qualquer tipo de autoridade, ou seja, sistema político baseado na negação de qualquer tipo de autoridade. Ninguém mandava, não tinha, né, alguém ali para comandar. Era Deus mesmo, né, que levantava, assim como levantou Moisés, né, e o povo chegou até a terra de Canaã por intermédio de Deus. Aí passou para a monarquia teocrática, forma de governo em que o rei e a sua dinastia é escolhido por Deus, como acontecia em Israel. Então, agora Deus começou a escolher alguém para ser rei de Israel, para governar, né? E assim a nação de Israel passou a ser como as outras. E aqui fala, né? Ó, a autoria e a data sobre os livros de Samuel. Ponto 1. O título e o autor. O nome de Samuel significa homem de Deus. E os títulos dos livros que levam o seu nome revelam uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus, sendo alguns estudiosos do Antigo Testamento e dos aspectos extremos dos livros. As 2 obras são anônimas, assim como os outros livros históricos, entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor, entendeu? Ele pode ser apontado como autor. E os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade, né? Profetas não canonizados, certo? Que não tem livros na Bíblia, assim com o nome deles, né? Lógico. Esse fato é possível, pois de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre erram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. A data dos livros, né? Aqui apresentar datas entre 1100 e 970 antes de Cristo, certo? E essa data marca acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel até o término do reinado de Davi, tá bom? Olha que interessante, ó. E assim crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder provavelmente no ano 1070.
depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010, anos de 1010 e 970 a.C. Eu quero deixar aqui claro que antigamente os anos era contado de frente para trás. Observaram? Isso aqui, as contas eram de frente para trás. Não como é hoje, entendeu? De trás para frente, que é o normal. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente de 130 anos. Como era a situação, né, espiritual ali? Minha mão tá doendo aqui, deixa eu segurar essa câmera. Situação. Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar, praticamente os animais, os mais desgratantes pecados pelo filho do sacerdote de Eli, a idolatria, a imoralidade eram pecados dominantes na nação. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele deixou levar pelos filhos, honrando mais que o Senhor Deus. Ele não aplicou as disciplinas necessárias, mesmo sendo todos os atos pecaminosos dos seus filhos. Esse quadro desolador gerou uma consequência espiritual irrepreensível ao povo de Deus. Religiosamente aparente, espiritualmente, a superfície é um sacerdócio descomprometido com Deus. Então a situação de Israel era em questão de espiritual, estava muito ruim para baixo, porque os próprios líderes, os sacerdotes Eli e os seus filhos, não estavam mais agradando a Deus, né? Nesse tópico vimos a autoria, a data, né? E também vimos sobre a data dos livros, certo? Então essa primeira lição é uma lição muito introdutória para nós conhecermos de fato sobre o assunto que vamos estudar na próxima lição, número 2. Em Israel, a idolatria e a imoralidade eram pecados dominantes do povo. Então, se os líderes, se os sacerdotes estavam praticando esses pecados, imagina o povo então, né? Tem um ditado que diz assim, né? Se a igreja for alegre, porque o pastor é alegre. Se a igreja for triste, porque o pastor é triste. Quieto, entendeu? Tudo corresponde aí aos líderes das igrejas. Você que é líder, pastor, líder de um grupo de mocidade, líder de seguração das crianças, até mesmo no departamento da escola bíblica dominical. Você que transmite a aula, né, dá aula aí. Se você quer ter uma aula alegre, participativa, você tem que ser o primeiro a dar o exemplo, certo? Então, já para encerrar aqui, o tópico de 3, a teologia nos livros de Samuel, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel, capítulo 7, 12, e 2 Samuel, capítulo 17, certo? Então, as profecias cumpridas. 2. Em busca de um rei, né? Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso, ele está presente no momento que o povo israelita pede para si um rei. Como um homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Assim, ele pediu que o povo considerasse que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo assim, de ato de rebelião contra Deus. Mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. Então, mesmo de ato de rebelião contra Deus, Samuel quis lembrar para o povo de onde Deus tinha tirado, né? Em busca de um rei, em busca de um rei. A nação de Israel quis ser que nem as outras, né?
ter um reino para governar, e isso não agradou a Samuel e nem muito menos a Deus, né? Também fala aqui, ó, os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ele surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis e tornaram-se escravos deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias, né? Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade. Os israelitas foram humilhados em terras estranhas, né? Então tá aí o perigo de baganhar com Deus, o perigo de não obedecer a Deus. Davi apareceu ali na passagem da Bíblia, ali já na passagem de fala Golias, mas Deus já tinha escolhido Davi para ser rei de Israel por causa da desobediência de Saul. Irmãos, então essa aula aqui é uma aula mais introdutória, viu? Eu falei mais os pontos importantes da lição. Creio que devemos perceber como que vai ser a aula. Vai ser a aula mais de conhecimento, né? Porque uma vez nós lemos o livro de Samuel, nós não prestamos atenção no sumário do livro, né? Como que foi, tal, como que era. E nós precisamos estar aqui prontos para nós aprendermos a próxima lição que há de vir. Então essa foi a nossa pré-aula, tá bom? Então se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Voltamos com tudo, né? Pela misericórdia de Deus, com a nossa pré-aula aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, viu? E vamos aí divulgar a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, até mais.